Olá, Olá, gente! tudo bem? Hoje nós estamos aqui presencialmente também para mais uma gravação do Entre Nós e hoje o tema é referente a uma data que vai ser justamente a data em que esse podcast vai para o ar, que é um tema super sensível. Na quinta-feira, dia 10 de setembro, é o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio, que é um tema que a gente nunca comentou por aqui especificamente, né? Uhum. E que a gente considera bastante importante falar não só nesse mês, no Setembro Amarelo, mas em qualquer tempo. E eu queria começar te perguntando, na verdade, fazer uma reflexão, que um dos instintos básicos do ser humano, instinto primitivo, é o da defesa da própria vida. Quando a gente Uhum. sente que a nossa vida está sendo ameaçada por alguma coisa, a gente reage, ou a reação de luta ou fuga, né? Ou a Uhum. gente foge ou a gente luta para manter a nossa vida. Uhum. E quando um ser humano vai contra esse instinto tão primitivo, tão natural de si, que tipo de dor leva a isso? Tem que ser uma dor muito profunda. Não apenas uma dor muito profunda do que a pessoa está atravessando naquele momento, né? Como uma dor muito correlacionada, vindo do ponto de vista sistêmico, a uma dor familiar, né? Então, a gente vai ver que o suicídio, quando há um suicídio na família, é porque houveram outros suicidas ali atrás. E normalmente, quando há um suicídio ali atrás, ou vários outros suicidas ali atrás, a gente vai ver que tem algum trauma muito violento no sistema familiar e que isso percorre gerações e gerações, tomando, né, as vidas dessas pessoas a serviço do sistema num processo de repetição sistêmica, né, até que alguém possa parar e olhar para tudo isso, né? E um dos grandes motivadores, né, do processo de suicídio vem a ser a depressão. A gente vai ver assim, eu atendo muitas pessoas em depressão, eu já tive depressão, já quase me levei à morte, né, quando eu tinha 26 anos, tomei lá uma cartela de remédios, fiquei inconsciente, né, fiz isso porque naquele momento a minha dor era tão aguda e era um sentimento tão profundo de vazio, de desespero, que a única coisa que eu sentia naquele momento era a vontade de não sentir mais aquilo. Era uma necessidade de não sentir tão intensamente tudo que eu estava sentindo de forma tão profunda. E é um vazio, né? Então, só quem passa por esse momento sabe a dor que é, né? E infelizmente a depressão, que normalmente leva ao suicídio, ela ainda é um tabu na nossa sociedade, né? Ainda é muito difícil falar sobre a depressão, porque parece que a pessoa é É mal preguiçosa. visto, né? Exatamente, parece que a pessoa é preguiçosa, parece que ela não quer saber tantas coisas boas na vida, Parece que ela não se esforça para sair daquela situação. que ela é preguiçosa, que ela, né, é vadia, que não quer trabalhar, quando na verdade há sim uma força, né, atuando sobre essa pessoa, não apenas espiritual, como muitas pessoas compreendem, mas psicoemocional, né? Então existe uma dinâmica oculta ali muito forte que impulsiona a pessoa a se isolar, né? Que impulsiona a pessoa a se fechar dentro do seu mundo, né, de forma inconsciente, seguindo essas lealdades familiares, né, essa repetição que infelizmente leva a dinâmicas de suicídio. Claro que tem todo aí um fator social, religioso, também sexual, né, envolvido. Então é como se fossem várias camadas que vão potencializando a depressão dentro da pessoa, que no fundo, no fundo, no fundo é a falta de algo, né? Quando a gente olha para a sistêmica, a gente vai ver que é muita falta da mãe, né? Porque a depressão te leva a não olhar para a vida. E sistemicamente falando, vida é mãe. Então, quando a pessoa entra num processo depressivo, em consultório, a primeira coisa que a gente vai buscar, né, é a tua reconexão com essa mãe, né? Que é a reconexão com a vida. Onde que ela ficou interrompida, onde que houve uma ruptura nessa relação com o materno que hoje te impede de enxergar para a vida. É como se a pessoa em depressão só estivesse olhando para a morte, ela busca a morte. Não é racional, mas é algo que de fato acontece, porque
tudo vai ficando cinza, né? E como eu disse, a tendência da pessoa em depressão é ela buscar o isolamento. Então, ela vai ficando cada vez mais sozinha, ela vai cada vez mais se desconectando não apenas do mundo, mas de si mesma, né? Então, há sinais de que a pessoa em depressão ela vai dando, né? Sinalizando esse movimento de menos, né? De vai para menos. Tá, deixa eu organizar as minhas ideias aqui, então. Tá. Tu começou falando sobre traumas no sistema, Tá. que podem levar a um comportamento suicida. Que tipos de traumas que podem ser esses? Há mortes violentas dentro do sistema familiar que foram principalmente ocultadas, né? Não necessariamente suicídios. Não necessariamente suicídios, mas que vão ocasionar suicídios quando esses traumas foram ocultados. Por exemplo, se houve um assassinato na linha, eu estou dando um exemplo muito aleatório, tá, gente? Um assassinato na linha dos trisavós, por exemplo, né? Lá longe. Ah, mas o que eu tenho a ver com isso? Tudo, né? A tua vida veio em função disso, dessas escolhas que ocorreram lá atrás e que moldaram a vida daqueles que vieram na sequência. Então, você é um reflexo de tudo aquilo que aconteceu lá atrás. Então, tu carrega todas essas dores dentro de ti, no teu DNA, né? Não apenas no teu corpo, mas em toda essa carga psicoemocional, né? Até espiritual que existe em nós. Então, se houve um trauma muito violento lá atrás, um assassinato, uma coisa que ficou oculta, que ninguém falou a respeito, é muito possível que as próximas gerações, num ato inconsciente, primeiro de repetição e de segundo de chamar a atenção para algo que está errado, né, comecem a entrar em processo depressivo, porque há uma ruptura dessa relação, né, com o materno, até pelo processo de repetição da dor que a mãe estava carregando, e gerando, então, esses suicídios. E a questão do relacionamento com a mãe, porque um assassinato na linha dos trisavós é uma coisa que tu não tem um domínio imediato daquilo, não tá no teu campo de ação. Mas o relacionamento com a mãe, porque às vezes a gente acha, não, eu me dou super bem com a minha mãe, eu cuido muito dela. Justamente esse eu cuido muito dela, é clássico, né? Eu cuido muito dela. Então, minha relação eu amo, a minha relação é ótima, e como é que eu posso ter um problema que me leva à depressão? Mas aí é justamente essa questão, é cuidar da mãe. Quando a gente não está no nosso lugar de filho, isso a sistêmica traz muito claramente para nós, porque é um reorganizar de postura interna, né? De como que eu aprendo a ser filho da minha mãe e não ser mãe da minha mãe. Eu vou escapando, gente. Eu vou puxando. Eu vou sendo mãe da minha mãe, né? Então, quando há uma quebra dessa hierarquia, a tendência inconsciente, há uma quebra dessa hierarquia, porque inconscientemente eu estou carregando uma dor da minha mãe, uma dor que ela não consegue carregar, né? Ou que eu acredito que ela não consegue carregar, pela minha arrogância, né? E eu vou lá e carrego junto com ela, e normalmente essa dor vem de traumas que estão oriundos ali de trás, né? Então, se tem um trauma na linha dos meus trisavós, dos meus bisavós, por exemplo, um assassinato. Vamos supor que um pai assassinou a mãe, a esposa, né? Dentro de uma família, o pai matou a mãe, né? Num ataque de fúria, de raiva, enfim. E isso foi um segredo. Ele não contou para ninguém, né? Contou que ela caiu da escada e pronto, mas na verdade ele assassinou. Ele matou, ele empurrou, enfim, qualquer coisa do gênero. As crianças, de uma forma inconsciente, captam essa informação e as crianças ficam naquele trauma. Então, vamos supor que isso aconteceu na linha dos bisavós, a avózinha que estava ali, né, que era uma criancinha, viveu tudo aquilo, gerou um trauma. Hoje, cientificamente, existem, né, a comprovação dos neurônios espelhos, né, que é toda aquela captação de tudo que está acontecendo através do campo morfogenético, que a gente chama. Então, não precisa ser dito ou visto, mas é sentido, né? Então, ele é captado por cada célula do nosso corpo, tudo aquilo que acontece ao nosso redor. Então, a avó que assistiu ou sentiu, né, esse trauma ocorrer, ela fica ali, paralisada. Então, por mais que ela cresça fisicamente, emocionalmente, ela está paralisada no trauma. Quando essa avó, né, que viveu esse trauma está acoplado no seu corpo físico, em cada célula do corpo, quando ela gesta a mãe, né, no caso a minha mãe, vamos supor, quando ela gesta a mãe já recebe toda essa informação.
já compreendendo que a sua própria mãe, no caso essa avó, tá olhando para a mãe dela, a bisavó que teve um fim, sabe-se lá como, e ninguém soube, e de repente não sabe nem onde está enterrada, ela sumiu, desapareceu, né? E eu, quando nasço nessa linha, né, já nasço vendo que a minha mãe não conseguiu ser acolhida pela mãe dela, porque a mãe dela estava olhando para a dor da mãe dela que desapareceu. Faz sentido? Faz. Então, inconscientemente, nenhuma das mulheres está olhando para frente, estão todas elas olhando para trás, para as dores que ficaram mal resolvidas ali atrás. Isso é uma ruptura de hierarquia. Então, para tentar compensar a falta da minha mãe, que não teve a mãe emocionalmente falando, vou lá e vou cuidar dela. Só que no momento que eu vou lá e vou cuidar dela, eu capto ou conecto com toda essa força, com toda essa dor que está lá atrás e eu não olho para a minha vida. Que seria olhar para frente, eu estou olhando para trás para tentar reparar, né, de forma inconsciente, uma falta que minha mãe teve da própria mãe dela. E aí pode gerar um processo de depressão. Inevitavelmente, porque você não está nem olhando para a sua vida e você não está olhando para a vida que você recebe, você está tentando compensar uma dor, você está olhando para a dor, não para a vida. E num caso como esse, socialmente é ainda mais difícil, porque, por exemplo, terminei o meu relacionamento e entrei em depressão. Perdi meu emprego e entrei em depressão. Quando não tem um grande evento motivador de uma depressão, é mais complicado as pessoas respeitarem aquela situação. Tu não tem nenhum motivo para estar deprimido. Tua vida é ótima, tu tem dinheiro, tu tem emprego, tu tem casamento. Tem filhos maravilhosos. Tem filhos maravilhosos e tá ainda em depressão. Porra, me falta vergonha na cara, né? Exato, por isso que é um tabu, né? E a gente vai ver na parte de psicogenealogia, né, que é o estudo da tua árvore genealógica, que muitas vezes a depressão ela está associada a traumas, como a gente já falou, mas ok, Fê, tá oculto. Não necessariamente está oculto, porque aquela data é uma data de aniversário, no sentido de que, de geração em geração, aquela data se repete, tipo, algum trauma acontece. Então, muitas vezes, mas eu estava bem de uma hora para outra, eu fiquei mal. Se você for estudar a tua árvore e começar a buscar realmente os eventos que aconteceram, tu vai ver que no dia, no mês, ou naquele ano que você ficou mal, era o mesmo dia, o mesmo mês, ou o mesmo ano que aquela bisavó, naquele exemplo anterior, sumiu. Ou que a mãe teve um acidente de carro, tu vai ver que e morreu. Você vai ver que naquele mês, naquele ano, ou às vezes até naquele mesmo dia, vira uma chave interna do teu inconsciente, tu acessa aquela dor e você acessa esse processo depressivo. Então não precisa ter um evento externo. Basta às vezes chegar só numa data que coincide, entre aspas, porque não é coincidência, mas que entra em ressonância com o campo daquela dor que foi gerada numa mesma data, numa mesma época. E a depressão é um processo em que tu não tá sozinho, né? Toda a tua família, teus amigos próximos acabam envolvidos naquilo de alguma forma. Então, é um sofrimento familiar em geral. E quem tá sofrendo, quem tá em dor, não quer incomodar ninguém. Esse é o clássico, né, do processo depressivo. E ao mesmo tempo que não quer incomodar, não consegue receber ajuda. Então daí a gente vê para o aspecto mais pessoal, né? A pessoa que está no processo depressivo, de um ponto de vista, é muito arrogante. Porque ela acha que dá conta sozinha, ela acha que resolve sozinha. E normalmente são pessoas que vêm de histórias infantis, de dores muito profundas, né? De escassez, né? Escassez, às vezes financeira, escassez emocional, escassez de presença, escassez física, né? Então a gente vai ver que são traumas que existiram lá atrás, onde a criança teve que aprender a dar conta sozinha, sabe? Ela teve que crescer muito rápido sozinha, né? Ela teve que dar conta da vida muito rápido sozinha. Então é assim que ela vai conduzir a vida. Ela vai querer dar conta da vida sozinha. Ela vai para o movimento mental, que é o de segurança, né? Tipo de eu tô me defendendo e não deixa ninguém entrar. Então, muitas vezes, quem está depressivo não consegue receber ajuda porque não sabe pedir ajuda. E às vezes nem aparenta. A pessoa engana bem. A pessoa engana. Eu lembro, quando eu estava no meu processo depressivo, as pessoas viam pelo meu rosto que eu não estava bem, contudo, eu enganava muito bem. Eu disse, não, tá tudo ótimo, nossa. Só dormir mal essa noite. Só, exatamente. E a gente acaba criando capas e defesas muito, muito fortes para que
a gente não transpareça aquilo que a gente compreende como sendo fraqueza, quando na verdade é uma hipersensibilidade a um campo, né, como a gente está falando aqui, sistêmico, psicoemocional, que você carrega, que você está olhando para uma dor sistêmica muito grande. E como é que dá para a gente achar o fio dessa meada? Porque pode ter muita coisa envolvida, né? Claro, aqui eu falei só algumas coisas, aí eu não entrei nem em processos de outras vidas, nem de espírito, nem de evolução, porque tem camadas de cebola, né? São várias. O primeiro passo é aceitar dentro de ti a tua condição, né? Olhar para isso, é que nem o alcoólatra, né? O alcoólatra não consegue sair do alcoolismo se ele não admitir para ele mesmo que diante disso eu sou impotente. Eu acho essa filosofia dos alcoólicos anônimos maravilhosa, né? O primeiro passo é tu dizer, diante disso eu sou impotente, diante disso eu não tenho força. Então, quando tu te rende a isso, para de lutar, querer ser forte o tempo inteiro, e tu, não, peraí, eu não dou conta, né? Eu até falei num outro podcast antes, essa frase acho que ela é a clássica de quem está carregando uma dor sistêmica, eu não dou conta. Porque quando a gente está carregando uma dor sistêmica, a gente tende a ser forte demais. E quando você é forte demais e tu chega nessa conclusão, não dou conta, eu estava carregando um peso que não era meu. Então, quando tu chega nesse momento que tu, acho que basicamente todo mundo que passou, né, por esse processo, e quem não passou, passe, né, porque é o processo de cura, é te ajoelhar diante dessa grandeza e dizer, eu não dou conta, eu preciso de ajuda. E abrir o teu coração para receber ajuda, né? Abrir o teu coração, não atualmente, porque ir para um processo de terapia, conversar com uma pessoa se defendendo, não é pedir ajuda, é fingir que você está pedindo ajuda, né? E em outros momentos a gente vai ver que não é, a pessoa também não é capaz, não porque não queira, mas porque há uma cegueira, né, dentro dela que também não a permite acessar essa dor. E daí os familiares também precisam aprender a aceitar o destino daquela pessoa, porque muito dos processos de repetição sistêmica de suicídio é porque internamente não há uma aceitação do destino daquela pessoa que foi esse. Eu estava lembrando agora, enquanto tu falava, sobre algum cantor famoso que se suicidou uns meses atrás. E a esposa dele postou depois algumas fotos tiradas dias antes, em que ele estava super feliz, se divertindo, aparentemente super feliz, se divertindo com a família, fazendo um monte de coisa. E aí eu fico pensando se tem sinais, toda pessoa que está em depressão, em uma depressão a ponto de levar a um suicídio, a pessoa dá sinais e a gente, os que estão em volta não percebem. Como é que a gente, nós todos em geral, podemos ficar mais atentos às pessoas que estão em processos depressivos, em qualquer estágio, e não querem demonstrar? Dom Miguel Ruiz, que é um autor que eu amo do fundo da minha alma, né? Que ele me trouxe... Dom Miguel. Que ele me trouxe muita compreensão na minha vida. Ele diz que cada um de nós vive o próprio sonho, né? Vive a própria realidade dentro do próprio sonho de realidade que a gente cria. Então, às vezes a gente acha que conhece a outra pessoa, mas no fundo a gente não conhece a outra pessoa. E isso se dá porque a gente também não se conhece, né? Então, a gente vai levando a vida no piloto automático, a gente vai levando a vida no automatismo, né? Acorda, pega, faz isso, tem aquele compromisso, liga e tal. E a gente não acaba prestando atenção nem na gente, que dirá prestar atenção no outro, né? Então, às vezes, tem alguém do nosso lado que está num processo depressivo muito grande, ela está dando sinais, mas eu não estou vendo. E não é porque eu não queira ver, é porque eu também não me vejo, né? Então, o princípio disso que tu está me falando, a primeira resposta que eu tenho para te dar é se autoconheça, né? Porque à medida que tu vai te entendendo, tu vai te vendo, tu vai tirando esses véus e tu vai tendo a maior capacidade de sentir o outro, de perceber, de realmente olhar para o outro. Essa vida cotidiana nossa, ela não deixa a gente olhar para o outro. Porque eu encontro o outro rápido, vão fazer isso, vão fazer aquilo, mas eu não paro para olhar, para escutar. Nem para escutar, tu tá pensando na dinâmica da conversa, em que tu vai responder e o que tu tem que fazer depois. Exatamente. Então, alguém pode chegar para ti já no processo depressivo, tu pergunta, como é que tá? Tá tudo bem? Tá tudo bem. Não tá tudo bem. Mas não houve aquele momento de tu respirar e dizer assim,
tá tudo bem mesmo, me conta. Ou aquele toque amoroso, sabe? Que desmonta a outra pessoa, porque normalmente uma pessoa que está em processo depressivo, ela é muito forte, então ela tem dificuldade em tocar e ser tocada. Esse é um aspecto bem interessante que eu, pelo menos, passei e observo de todos os meus clientes, né? É muita dificuldade do toque, e normalmente a pessoa é aquela que está sempre fazendo, sempre fazendo, sempre fazendo, sempre fazendo. Claro que isso são, talvez, percepções muito superficiais, né, com relação ao processo depressivo, mas uma grande parcela de cura pode vir aí dessa dinâmica da gente mesmo se autoconhecer para poder enxergar o outro e enxergar a necessidade do outro. Não o que eu quero oferecer, mas o que realmente o outro está precisando receber naquele momento. Gente, sério, quem está em processo depressivo, a coisa mais irritante é: tu tens que fazer isso, tu tens que fazer aquilo, tu tens que marcar médico, tu tens que reagir, tu tens que fazer diferente. Não funciona, né? Não, gente, não funciona. Não funciona nem para quem não está em depressão. Exatamente. O que uma pessoa em depressão precisa, o que qualquer ser humano precisa é, às vezes, é só ser escutado. Às vezes o que eu faço em consultório com os meus clientes é só escutar. E tudo bem. Às vezes a pessoa só precisa desabafar e falar, ela não precisa saber o que ela tem que fazer, porque normalmente a gente sabe que a gente tem que fazer isso, que a gente não tem força para fazer. E muitas vezes um desabafar alivia, porque joga fora algo que ela já não consegue mais carregar, mas que está ali bloqueando. E sabe? O ato de falar, assim como o que eu defendo para o ato de escrever, é quando tu tem que elaborar aquele teu pensamento, aquele teu sentimento, para expressar para outra pessoa, tu já está trabalhando aquilo em ti. Ele não está só na tua cabeça, naquele monte de ideias viajando. Tu tem que dar uma ordem para eles para conseguir fazer que a outra pessoa entenda. Isso tu já está trabalhando. Exatamente, mas todo o processo sistêmico, né, que a gente busca realizar de consciência da pessoa, de voltar a olhar para a vida, está correlacionado ao materno. Né? Voltar a olhar para a mãe, voltar a reconectar com essa força, com essa energia de tudo que tu recebeu. Outra característica, né, bem importante de uma pessoa que tem depressão, muitas vezes é a ingratidão. Né? São pessoas que, às vezes, né, não demonstram externamente, mas internamente carregam um sentimento profundo de ingratidão diante daquilo que receberam, que não foi o que queriam. Né? Então, como eu disse, são várias as camadas, são várias as percepções. A gente está aqui falando a grosso modo, superficialmente, mas que possa dar uma luz para as pessoas. E quem está em depressão, gente, eu me lembro que eu acordava assim, ó. Eu lembro claramente que eu acordava, olhava para o teto, meu olho já enchia de lágrimas, eu pensava, como é que eu vou atravessar esse dia? Era o primeiro pensamento, era tão pesado, eu disse, meu Deus, como é que eu vou passar esse dia? Aí o segundo pensamento é, será que a garrafa de vodka está cheia? O terceiro pensamento, como é que eu vou fazer para encher ela? Porque era a forma que eu tinha de me entorpecer. Então, são esses os movimentos, né, internos. E claro que daí eu levantava e era aquela depressiva funcional, né, vamos dizer assim, que eu fazia as minhas coisas, mas eu não estava presente. Então, são formas e formas, cada um apresenta, né? Mas enxergar o outro em depressão passa necessariamente por você estar mais desperto de você mesmo para que você possa enxergar o outro. E me corrija se eu estiver errada, também passa por tu demonstrar a tua própria vulnerabilidade, porque quando tu tem a coragem de se expor para outra pessoa, a outra pessoa também se sente mais apta a compartilhar contigo, né? Um dos primeiros pontos, né, de quem está ali no processo depressivo são as vergonhas, né? Como é que eu vou falar o que eu estou sentindo? Né? Nem eu sei o que eu estou sentindo, como é que eu vou expressar o que eu estou sentindo? E se a pessoa não me acolher? Né? E se a pessoa não me acolher, e é aquilo que a gente falou, muitas vezes ela não quer escutar o que ela tem que fazer. Ela quer só um colo, ela quer só um acolhimento. E muitas vezes não é nem a vítima, né, que ela está manifestando, é a dor profunda de estar muitas vezes associada a outros traumas como esse, né? Então é como se fosse um manancial. Imagina, eu penso que nem se tu és, por exemplo, abandonada, tu te sente abandonada.
se há muitos históricos de abandono no teu sistema familiar, quando você recebe um não de alguém, tu não acessa somente a dor do abandono do não de alguém, tu acessa todo o manancial de nãos, de abandonos que aconteceram no teu sistema familiar, então aquela dor, ai, parece que te consome, tu fica cego naquela dor. Então é isso que acontece, a pessoa tem medo de ser julgada, tem medo de ser criticada, então ela se fecha dentro do mundinho dela, porque ali pelo menos ela sabe lidar com aquela dor. Então há uma alternância interna, né, entre ser vítima e ser a sua própria vítima e ser o próprio algoz. Realmente, se a gente for parar para pensar no tipo de vida que leva uma pessoa que está nessa dinâmica, começa a pensar que o suicídio não é tão impossível assim, tão improvável. Não é não. A pessoa ela vai pensando, ela vai arquitetando, ela vai tentando. Algumas pessoas felizmente não fazem em função da religião, né? O quanto a religião, a fé permite que elas fiquem aqui, né? Ou, não, eu tenho medo do castigo, né? Então, por um lado, isso também auxilia bastante, mas tem outras que a dor é tão profunda que nem isso. Só quer parar com a dor, só quer parar com aquele momento. E são pensamentos, gente, é uma coisa muito doida. Quando você está numa frequência muito baixa de energia, né? De sofrimento, de dor, é recorrente, aquele pensamento, ele começa a se tornar agradável, sabe? Porque, tá ali, né? Tá vindo, que muitas pessoas podem dizer que é espiritual, eu já digo que é sistêmico, né? Porque se tiveram outras pessoas que se mataram, você se conecta com, que nem manancial ali que eu falei, você se conecta com todos os pensamentos que existem naquele sistema de pré-morte, de vou me matar, não tem mais jeito, realmente eu tenho que fugir disso, eu tenho que acabar com isso, é como se tu entrasse em ressonância com todas as outras pessoas que fizeram isso, e isso ganha uma força ainda maior dentro de você. Tanto que existe os 4 compromissos do Dom Miguel Ruiz, e existe o 5º compromisso que ele fez na sequência, que é não acredite em tudo que você diz, né? Que daí ele mergulha profundamente nessa questão que nem tudo que tu pensa é teu, né? E é isso que a sistêmica fala, né? Muitos dos teus pensamentos, dos teus sentimentos não são teus, são sistêmicos. Porque se a tua vida, vamos supor, se a tua vida tá boa, que eu digo assim, ok, tu tens o teu trabalho, tu tens a tua família, tens os teus problemas, todo mundo tem, né, os seus desafios. Tu tem que socialmente aceito como bom. Tu tá ali, tem os teus desafios, nem sempre é bom, nem sempre é ruim, mas ok, estamos levando a vida. E daqui a pouco vem vindo esses pensamentos, né, suicida, e vou me jogar, e o que eu tô fazendo aqui, qual que é o propósito disso tudo? Começa a desconfiar, porque isso não é teu, isso tá vindo você tá captando de algum lugar isso. Então, por isso que o processo de autoconhecimento, conhecer quem você é, qual é a tua raiz, né? O que aconteceu no teu sistema familiar, quais foram os eventos traumáticos que aconteceram no teu sistema familiar, quais são os segredos, quando possíveis, né? Que esse sistema carrega, vai te dar um norte, muitas vezes, daquilo que você está vivendo na sua vida. Então, esse seria, mais ou menos, se fosse possível, dar um conselho para alguém que, de alguma forma, direta ou indiretamente, está envolvido nessa situação de depressão, é procurar conhecer as suas origens. Claro, se conhecer, ver o que aconteceu na sua infância, busque ajuda, busque terapia. Existem profissionais maravilhosos, né, nessa área de ajuda que podem te encaminhar e se conectar a uma fé pessoal, gente. É muito, muito, muito importante ter uma fé, ter uma conexão com Deus, seja da forma que for, para que você possa ser guiado também, né? Eu penso assim que quando a gente pede muito lá do coração, sabe? E vai saindo das barreiras mentais de resistência, tem que ser assim, tem que ser daquele jeito, porque eu só, sabe assim? A gente se põe nesses buracos porque a gente acha que tem que ser só de um jeito. Agora, quando tu te abre para algo superior, para algo maior, e tu só abre teu coração, que tá, tudo bem, seja do jeito que for, só vai, né? Eu me lembro quando eu estava no meu processo depressivo, e eu orava assim, eu disse, gente, eu não aguento mais, né? Eu só quero sair disso. Porque antes de sair disso, eu pensava, meu Deus, como é que eu vou viver minha vida sozinha? Como é que eu vou terminar um casamento? Como é que ninguém mais vai me querer? Eu, uma mulher solteira, com uma filha, sabe essas loucuras que vêm na tua cabeça?
E chegou um momento que eu disse assim, tá, deu. É do jeito que for, sabe? Faz do jeito que tem que ser. Eu me entrego, sabe assim, eu me rendo. Eu me rendo. Não tem que ser do meu jeito, é do jeito que é. E isso foi um dos processos que com certeza me ajudou muito a encontrar pessoas, profissionais, amigos, a me reconectar com a minha família, para que eu pudesse sair desse processo depressivo e refazer minha vida. Porque é possível, né? A gente pode, e há uma força muito maior para a vida do que para a morte, né? Só que a gente precisa querer se conectar com tudo isso. E o primeiro passo não adianta, é a nossa família, a nossa estrutura, nosso pai, a nossa mãe. Se a gente está longe, normalmente uma pessoa que está em processo depressivo, ela está completamente quilômetros de distância, não fisicamente falando, do pai e da mãe. Às vezes o pai e a mãe nem sabem o que está acontecendo na vida dessa pessoa. Essa pessoa nem conta, porque ela se acha tão maior, né, tão superior. Não vou incomodar meus pais. Não quero dar trabalho. Não quero dar trabalho. Eu vejo pela minha filha, e né, hoje é clássico, que daí quando a minha filha não conta alguma coisa para mim, eu fico puta. E daí a mãe não quis se preocupar, eu falei, mas o direito é meu, deixa eu sou a mãe, eu tenho que me preocupar. E deixa eu achar se eu vou me preocupar ou não, não tira de mim o direito do que eu vou achar, olha só, olha o que a gente faz. Isso é muito comum. Nossa, não sei quantas vezes na minha vida eu já fiz isso. Olha o tamanho da nossa arrogância, a gente é tão arrogante que a gente acha que a gente sabe o que é melhor para o outro. Vocês estão entendendo aqui o tamanho do fechamento e da arrogância que é um processo depressivo? Porque a gente não deixa ninguém entrar, porque eu acho que é importante para ti. Eu acho, eu sei. Não, eu sei, não, mas não vou te contar, porque não, eu vou te preocupar, não, vou te incomodar, não, olha, é muito pesado, quando na verdade eu não sei, não estou dando nenhum direito para outra pessoa de reagir diante do que eu estou compartilhando, que dirá fazer alguma coisa, entende? Percebe o tamanho do isolamento? Então, se eu não consigo nem contar às vezes para o meu parceiro, para minha parceira que eu estou em depressão, porque, não quero incomodar, não, a pessoa já tem tanta coisa. Imagina, gente, eu tiro o direito de um pai se ocupar o lugar de pai. Quando a minha filha tira esse direito de mim, eu quase surto. Porque, pô, me dá o direito de pelo menos ficar puta contigo também. Foi um dia, eu me lembro que eu chamei a atenção dela, que ela disse, mas eu não queria te preocupar e tal. Daí eu falei, calma, daí o que serve eu? Só para pagar conta, só para te dar dinheiro? E eu não posso nem te puxar a orelha, ocupar o meu lugar de mãe. Peraí, palhaçada essa? Cada coisa no seu lugar. Cada coisa no seu lugar. Aí ela ficou meio desajeitada e tal, e concordou. Então, é quando a gente toma posse do nosso lugar. Lembra que eu falei? Antes ali, né? Se eu estou ocupando o lugar para compensar, né, o lugar da minha avó, para compensar a falta que a minha mãe teve com relação à não relação com a mãe dela, eu estou ocupando um lugar que é totalmente diferente do meu, que não é o meu como filha. Certo? Então, toda a nhaca se faz a partir disso. Eu não estou no meu lugar. Poxa, é que nem às vezes vem clientes assim, né? Vou especificamente falar de mulher, tá, gente? Às vezes, quando vem uma cliente minha que está envolvida num triângulo amoroso, que a gente sabe que tem ali uma base sistêmica, daí a pessoa está envolvida ali com carinho e tal, o cara é casado, aquelas coisas aradas todas. E daí, tu já contou pra tua mãe? Não, como é que eu vou contar? Justamente por isso, tu vai contar, porque daí ela pode ocupar o lugar de mãe, dar uns puxão na tua orelha, que vai ver pela vergonha que tu vai sentir, esse é o choque que tu precisa para sair de uma situação como essa. Deixar sua mãe ser sua mãe. Deixar o seu pai ser seu pai. Porque às vezes tudo que a gente precisa é de um puxão de orelha, de uma boa vergonha. É a vergonha positiva que a gente diz que nos leva para um processo de avanço. Deixar as pessoas entrarem na nossa vida. A gente está falando aqui tudo de uma forma, tentando fazer da forma mais leve possível. A gente sabe que esse é um assunto bem complicado, principalmente para quem está vivendo essa situação da depressão e do suicídio. É uma forma que a gente sempre busca trazer leveza para esses assuntos aqui no programa, em todos os nossos canais, mas a gente sabe que o assunto é complicado, então caso alguém queira entrar em contato, tenha alguma dúvida, precise de alguma ajuda,
Pode mandar DM pelo Instagram, @fontourafer13, pode mandar e-mail para o contato @fernandamedeiros.com, que a gente vai ter muito prazer em respondê-los e esperamos que tenha sido esclarecedor. E a gente vai ver aí que tem muitos programas públicos de auxílio, né? Tem o CVV, né? Que é o Centro de Valorização da Vida. Ele funciona, né? Ativamente, tem ONGs, né? De apoio para poder auxiliar esses processos, e não estamos sozinhos. Ninguém está sozinho nesse mundo. A questão é que a gente se põe sozinho. E compreender de onde vêm as nossas dores, o que colaboram para que elas cresçam dentro de nós, é sim um processo de autorresponsabilidade com tudo aquilo que a gente recebeu. Afinal, o mais importante a gente recebeu, que foi a vida. Então, aprender a cuidar dessa vida, valorizar essa vida e fazer algo de útil, de bom com essa vida é fundamental. Muitas vezes, a gente vai ver que nos casos depressivos, as pessoas elas estão fechadas no seu próprio mundo. Elas não conseguem oferecer nada para o mundo, né? E é claro, porque elas estão vivendo a própria dor, mas começar a olhar para essa dor e transformar ela, né, em algo positivo para ajudar outras pessoas, com certeza pode ser um bom meio também de você sair disso tudo. Então, gente, muito obrigada por terem acompanhado aqui. Novamente, qualquer dúvida, qualquer comentário, estamos à disposição. Vamos ficar muito felizes se a gente puder ajudar. Com certeza, é isso aí, gente. Estamos juntos. Um beijo. Um beijo, obrigada.